Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando mais uma vez que nesse mês agora de agosto, dia 17, se 17 for sábado é dia 17. 17 de agosto eu vou estar em São Paulo ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Um workshop inédito, uma terapia inédita, uma coisa que só traz o bem-estar para as pessoas. Então eu estarei ministrando esse curso lá em São Paulo, um workshop, sábado, 17 de agosto, das 9 da manhã às 6 da tarde. É 18, é isso? Ah, tá lá, tá aí na frente aqui, é dia 18 de agosto, você está vendo o cartaz aí no seu monitor. E os contatos são viviane.evento@hotmail.com. É um evento imperdível, você vai sair de lá bem diferente. Bem, mandando um cordial abraço para todo mundo. Hoje é o primeiro programa depois dos 7 anos de Vida Inteligente. Espero que esse programa vá até onde tiver que ir. Eu me sinto muito feliz em poder fazer isso. E hoje eu trago um assunto importantíssimo também. O Vida Inteligente prima por trazer coisas que são dificilmente abordadas nas TVs abertas. Ou porque não tem interesse comercial, os assuntos que nós abordamos, ou então por estarem cerceados por outros interesses também. Como a gente é independente, o programa é nosso, nós temos o bom senso de trazer sempre coisas boas, então a gente faz isso com frequência. 2014 está se aproximando e todos sabem que nós vamos ter aqui no Brasil a Copa do Mundo. A expectativa é muito grande, é necessária uma infraestrutura fantástica, vocês viram nas outras Copas, um investimento fabuloso. E eu trago hoje aqui o meu querido amigo Jefferson Tó, o comandante Jefferson Tó, que mais uma vez aceita o nosso convite para falar sobre a infraestrutura aérea, a infraestrutura terrestre, a infraestrutura ferroviária, enfim, tudo que envolve um homem experiente, um homem que já viajou o mundo, um homem que conhece o que vai falar. Então é muito importante a visão dele sobre a situação desse grande evento que vai acontecer em 2014, 2016 também, que nós vamos ter a Olimpíada, não é isso? 2016? 2016. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. É um assunto muito interessante e eu acho que tem muita gente que vai gostar de ouvir o que nós vamos falar. Boa noite, comandante. Você está bom? Boa noite, Eustáquio. Boa noite, telespectadores da TV Floripa. É um prazer que eu retorno aqui ao seu programa. O prazer é todo nosso. Só senti a falta do bolo, né? Pelos 7 anos aí da o bolo nós demos de o bolo comemoração. E dizer que eu estou à disposição do amigo aqui, com o maior prazer de estar participando mais uma vez. Comandante, vamos começar por a sua área, aviação. Foi muitos anos, 20 mil horas de voo, tem uma experiência fantástica. Eu quero começar o programa abordando o que tem acontecido. Vamos começar por isso? Temos visto com muita frequência esses acidentes. Você perdeu amigos recentemente em Manaus, né? Uma família inteira, você me telefonou me avisando, isso. Aconteceu isso. Tivemos agora esse outro acidente lá em Juiz de Fora, um pouquinho antes de pousar, o avião bateu na pousada e aconteceu. A que se deve? O que está acontecendo para que esses acidentes tenham acontecido? Eu citei 2, né? Mas isso acontece quase que diariamente. O que acontece para que esses acidentes, qual é a causa motiva? Que me faz vir ao seu programa é porque as suas colocações em particular e o compromisso do seu programa é pela transparência, pelo conhecimento dos fatos, né, o mais próximo possível da realidade desses fatos. Respondendo a essa sua questão, altamente complexa, porque nós temos que considerar uma série de fatores. Vou começar por um desses fatores. Vamos lá. A aviação executiva, em alguos momentos, e eu vou começar por esse que eu considero é a segunda do mundo, importante, né? Vamos fazer uma parte. A nossa é a segunda do mundo ou não? A aviação Olha, executiva? Ela é num determinado segmento, num Sim. outro ela é a primeira. Ela é a primeira? Quando você fala em região amazônica, tipos de aviões que voam na região amazônica, então ela é a primeira nesse segmento. Avião executivo propriamente dito, né, então ela está
chegando ali entre ser primeiro e tal, mas continua em segundo, muito próximo de primeiro lugar. Mas, retomando o assunto, o que acontece? É uma questão muito impressionante quando você vê um empresário, ele bem-sucedido, ele resolve, então, adquirir uma das ferramentas que o americano um dia chamou de capitalist tool, né? Ferramenta capitalista, que é o avião. Sim. E então ele vai, analisa, muitas vezes sem ter o menor conhecimento, muitas vezes sem apelar para um consultor aeronáutico ou uma empresa de consultoria aeronáutica, e decide pelo avião mais bonito, que caiba no orçamento dele, mas sempre será um orçamento considerável. Então ele adquire o avião e depois ele vai se preocupar com o piloto. Então estou te falando de uma situação que ocorre, uma das. Então ele se preocupa. Bom, que tipo de preocupação? Ele chega para alguém e fala: você conhece um piloto que possa voar o meu avião? Então sempre terá alguém disposto a voar o avião dessa pessoa e sempre terá alguém também pronto para indicar. Aí vem a segunda questão. Olha, só que eu quero um piloto baratinho. Então nós entramos naquela situação que nós podemos falar. O camarada é daquele tipo que quer economizar palito em banquete. E normalmente o empresário que tem essa característica, ele acaba se envolvendo no acidente. Aí, de novo, que fatores que acabam contribuindo? Um piloto baratinho, o que significa um piloto com pouco conhecimento, um piloto que está mais disposto a atender o patrão, aí a palavra patrão, e dizendo muitas vezes que ele não tem aquela qualificação, mas que ele vai fazer o voo da mesma forma que os pilotos qualificados fazem, especialmente quando se fala em voo de instrumento, e não leva muito tempo para que esse pessoal acabe virando manchete, o empresário e o piloto. Então, essa é uma situação real, ela acontece no país, e na sequência desse tipo de problema, nós temos o empresário que pega esse piloto, baratinho, e aí passa a explorar esse piloto como um instrutor de voo. Então, ele já é limitado para ele mesmo. E muito mais limitado ele será para dar instrução para um empresário. E dependendo do empresário, ele vai querer agradar esse empresário. Então, vai querer liberar esse empresário voando a sua aeronave e tal, e o camarada vai acreditar que sabe pilotar. Então, de novo, nós temos uma situação, um acidente esperando um lugar para acontecer. Isso então, na aviação executiva. Na aviação executiva. Esse é uma das características. Eu comecei pela pior. Isso é meio sério aí o que você falou. Extremamente sério. E eu acho que é verdadeiro mesmo. Porque... Não, e as notícias estão aí. Né? Para comprovar isso. Para comprovar. Agora, é claro que à medida que o avião vai ficando mais complexo, há necessidade de um piloto que tenha mais conhecimento. Especialmente que hoje a ANAC ela tem tido cuidado de fiscalizar mais, né? Para que o piloto obtenha licenças, né, na mudança de aeronaves, tipos de aeronaves, então ela tem sido mais rigorosa, o que é muito bom. Mas ainda assim, volta de novo o fator humano. É aquele tripulante que quer agradar ao patrão e quer chegar de qualquer forma, ainda que o controlador de voo diga, olha, o aeródromo está operando abaixo dos mínimos, ou o aeródromo... Normalmente, hoje ele vai dizer isso, ele não vai fechar o aeródromo. Não é? Antigamente se fazia isso, hoje não, porque jogou-se essa responsabilidade equivocadamente ao piloto. Ao piloto. Eu diria o seguinte, se você está no trânsito e encontrar um sinal, o semáforo vermelho, estando com chuva, à noite, de madrugada, com sol, com nevoeiro, você vai parar. Porque o teu limite é aquele. Porque a regra de trânsito estabelece que você tem que parar no sinal vermelho. Sim. Então, nas aproximações, no caso da aviação, tem as cartas de aproximação.
E dentro dessas cartas de aproximação existem os limites nos setores, limites setoriais para a aeronave iniciar sua descida até aquele limite, dependendo do setor, esse limite poderá ser mais alto, digamos assim, no setor norte, o setor sul, o setor oeste, o whisky, que é o oeste, né? Ou os intermediários, né? Então tem essas limitações. Depois, no procedimento de instrumento, a descida, a aproximação por instrumento propriamente dita, todas elas têm uma limitação. O piloto poderá executar aquele procedimento até o limite tal, de altitude, visibilidade horizontal, visibilidade vertical. E a carta consta isso. E nenhum local da carta está escrito, porém, se essas condições, né, estiverem abaixo desses limites, o comandante está autorizado a prosseguir na aproximação. Não existe isso em nenhuma carta aérea de aproximação do mundo. Então, que é um contrassenso jogar essa responsabilidade também, né, para o piloto falar, olha, está fechado, mas o problema é seu se você vai ou não fazer o procedimento. Para mim, isso é uma grande responsabilidade, isso faz parte de uma forçação de barra velada, claro, eu concordo, institucionalizada, né, para criar uma situação onde o procedimento ele estabelece os limites. Esses limites são estabelecidos a partir de uma série de voos de aviões laboratórios. Sem dúvida, claro, para saírem as normas, né? E quando saem esses procedimentos, eles são publicados a nível mundial, né? Então, deixa de ter sentido a partir do momento que não estou responsabilizando o controle, de forma nenhuma. Eu acho que, inclusive, que se faz com o controlador no Brasil é uma barbárie, né? Eu sou um defensor do controlador de voo no Brasil, né? Então, não estou responsabilizando, nem poderia fazê-lo. Claro. Né? Agora, ultrapassar os limites sempre será a responsabilidade do comandante. Agora, dizer que ele pode fazer isso não existe, não está escrito em lugar nenhum. Que ele pode, a menos que a aeronave se encontre em condições de emergência. Que aí ele não tem outra alternativa a não ser pousar. Sim. Fora isso, já o bom senso ocorreu diz comigo. que ele deve... Já ocorreu comigo. Eu tinha duas opções, né? Pousar ou cair. Nossa. Então, vamos tentar pousar. Sem dúvida. Né? Então, já não tinha mais combustível, o aeroporto estava fechado. Então, tive que fazer um procedimento. Felizmente, deu certo, eu estou te contando a história. Você está aqui, né? Então, aí estamos nessa situação. Agora, nós chegamos numa situação que é aquela que a gente se sente à vontade para fazer as críticas que eu acabei de fazer. Aqui em Florianópolis mesmo, nós temos um empresário que ele é proprietário de um Learjet. Ele buscou ter com ele, né, um piloto qualificado, piloto executivo qualificado, porque é diferente um piloto de linha aérea, de empresa aérea, que só voa linha aérea, vai executivo. É diferente. Então, um piloto executivo qualificado, e esse proprietário desse Learjet é piloto de linha aérea. Ah, sim. Então, ele buscou, ele já teve outras aeronaves, ele foi também sempre se mantendo atualizado, né? Então, ele sabe, a comunicação dele com o piloto dele é uma comunicação altamente técnica, substantiva, e ele não se expõe a esses riscos. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Claro. Porque ele sabe, ele conhece os limites. Então, ele está aí, voa tranquilo, que conhece do métier efetivamente, tem a mais alta licença da aviação, que é de piloto de linha aérea, e um piloto executivo que trabalha para ele, também piloto de linha aérea, altamente qualificado. Né? Esse é um caso de um empresário que tem um jato aqui. Nós temos um outro caso de um empresário que tem um monomotor, aqui também, aqui em Florianópolis. Ele tem um monomotorzinho lá, como a gente fala, porque é bem limitado em termos de performance. No entanto, esse monomotor dele é homologado, ele tem todos os acessórios, né, que seriam necessários para homologar uma aeronave para voar instrumento. E ele tem esses instrumentos redundantes, tem GPS e mais.
Se ele perder esses instrumentos, tipo GPS, essas informações eletrônicas, ele tem competência para voar o avião dele dentro da técnica que se aplicava antigamente. Né? Ou seja, ele é um empresário preocupado com a segurança dele, preocupado com alguém da família dele. Ele que é o piloto. Ele é o piloto do avião. Né? Então, felizmente, nós temos essa corrente. Né? E são empresários que realmente poderiam dar até palestras, né? E que poderiam eventualmente vir ao seu programa para alertar os demais empresários que se expõem a um risco desnecessário. E o ano passado, esse ano, o que morreu de empresário em aviões executivos, né? E se continuarem dentro dessa política, morrerão outros tantos. Isso aí aconteceu, você lembra bem, foi o ano passado ou retrasado, o piloto lá do presidente da Polônia, que foi a comitiva inteira, foi a opção dele, o aeroporto falou, está fechado. Está fechado, não tinha condições de pouso. E ele quis pousar e... Não tinha, não havia condições de pouso. Né? Então, e o pior, o mais triste, o mais trágico, que esse tipo de colisão chama-se voo controlado em direção ao terreno. Puxa vida, é isso mesmo o nome que se dá? Tem uma sigla em inglês. Né? Então, ele não perdeu o controle, ele não teve uma pane, ele não teve uma dificuldade operacional, a não ser meteorológica, né? E voou a aeronave controladamente até colidir com o terreno. Então, não houve perda de controle. Então, essa é uma questão trágica, porque você sabe que o cidadão, como o voo é controlado, ele sabe que ultrapassou os limites de segurança. Então, ele já sabe, ele está ciente. Ultrapassa o limite de segurança e continua não dá para brincar, né, com o avião, brincar, né? Porque se você pensar num jato, você está aproximando com uma razão de afundamento aí variando. Vou falar em termos de média, né? 300, 400 pés por minuto. A razão de afundamento já numa aproximação curta já. Né? E é uma velocidade de 200 e poucos quilômetros por hora, que varia em função de peso da performance da aeronave. Então, o tempo do piloto de decisão... É minúsculo, né? É minúsculo. Tanto é que tem, no procedimento, tem ali um detalhe que diz, uma siglazinha, DH, Decision Height, que é a altura de decisão. O nome já diz... Depois daquilo... É o próprio nome, né, diz altura de decisão. Né? É decisão, avistei, vou pousar, ou não avistei, estou arremetendo. Né? É aquele momento. É aquele ponto. Isso numa aproximação de precisão. Né? Então, querer justificar esses acidentes, né, é difícil quando o cenário é o que eu falei para você, os primeiros dois cenários, né? Economizar palito em banquete, né? O piloto o empresário que se auto-intitula comandante de aeronave, né? E ainda tem mais um detalhezinho. Eu fui piloto executivo também, posso falar com propriedade sobre isso. E tem alguns empresários que chegam e batem nas costas do piloto no ombro e falam, você tem que pousar, eu não posso perder esse compromisso. Isso aí envolve milhões de reais, ou milhões na época, milhões, se falava só em dólares, né? Uma época atrás. Né? Eu vou perder tantos milhões de dólares. Eu pensava assim, problema seu. Né? Se você vai perder esse dinheiro, problema é seu. Eu não vou perder minha vida. Eu quero viver, exatamente. Né? Eu pensava, problema seu, a minha vida eu não vou perder, o meu limite é esse, é o limite do procedimento. E às vezes chega, por que você arremeteu? Eu arremeti porque o procedimento determinava. Mas fulano de tal não arremete, eu falei. Cada situação é uma situação, né? Ele não arremete... De repente, ele desenha uma carta para ele e utiliza essa carta. Né? Eu prefiro usar as cartas de aproximação e voo, as oficiais. É incrível, porque as pessoas sempre gostam de apitar em seara alheia, né? Eu jamais vou contestar um comandante que estudou, que está lá, que tem uma prática incrível, sobre uma decisão que é só dele, né? E a vida dele, a minha vida e a dele dependem dessa decisão. E de outros, porque quando, no caso, uma colisão com solo, nessas circunstâncias, você não sabe onde você vai bater. Você pode estar batendo numa escola, no hospital,
em cima de um posto de gasolina, no supermercado. Foi bom você falar isso. Existe essa... Olha, eu acho que eu já sei a sua resposta. Esse negócio não pode ser verdadeiro, né? O piloto fez uma manobra fantástica para desviar de uma escola, né? Não existe, eu acho que isso, não, né? de Você é forma comandante e alguma. tudo. Só se eles tivessem com muita altura e visibilidade suficiente. E na emergência isso é quase... sabendo que aquele edifício é uma escola ou é um hospital. Tem razão. Ele, Então, ele tem muito folclore nisso, muito, né? Muito folclore, muito folclore. É como para minimizar, para dar um ar de herói para o comandante, alguma coisa assim? É porque ele teria que ser da região, conhecer muito bem aquilo e aí, o que acontece? Ele deixaria de se preocupar com o voo para se preocupar com o que está do lado de fora. Então, certamente, é mais um adicional, mais um elemento para o acidente. Você me lembra, um dos casos aí foi o avião da Air France, né? Como é que era o nome? O supersônico lá? Como é que era o... O Concorde. O Concorde, né? Diz que caiu na cidade ali, o cara pegando fogo, se estourando todo e vai escolher onde é que vai cair. Ele não tem, para você ter uma ideia, um avião daquele, o piloto sequer tem visibilidade para isso. Claro, porque ele é assim, né? O biquinho lá em cima. Ele tem um pitch extremamente avançado, no caso do Concorde, quase 30 graus de pitch inicial, quer dizer, a visibilidade horizontal dele é zero. O comandante falou aqui, esse vídeo vai para o YouTube, como todos os nossos programas vão. Eu espero, sinceramente, que muitos empresários ouçam o que o comandante Jefferson Thor está falando. É um comandante experiente, 20 mil horas de voo, voo executivo, teve vidas nas mãos de monte. Ele sempre disse uma frase que eu guardo sempre e repito, né? O comandante bom é aquele que faz o mesmo número de pouso e decolagem. Né? Decolagem e pouso. Decolagem e pouso, significa que ele não caiu. Então, por favor, atentem para o que o comandante falou. Quer comprar o seu avião? Compre com responsabilidade, contrate uma pessoa competente. Não tem preço, uma vida não tem preço. Agora foram embora, empresário foram embora, a família lamentando, você perdeu amigos, uma série de coisas, e tudo poderia ser evitado. Não se está culpando ninguém, só está se chamando a atenção para uma coisa que ele tem conhecimento de causa, isso é muito importante. Muito bom. Essa é a sua colocação muito boa, porque se você perguntar qual a responsabilidade da ANAC ou dos órgãos fiscalizadores, outros, né, em aeroporto, sobre isso? Nenhuma responsabilidade. Porque a ANAC, quando ela credencia um piloto, né, ela nem sabe qual será o destino desse piloto, que avião que ele vai voar, ele não tem ideia disso. Então, credencia o piloto, e depois ele vai fazer o credenciamento na aeronave. Mas sim, também não vai dizer, a expectativa dela é que esse piloto vá cumprir com o que está estabelecido, né, nos procedimentos, né, que ele tem aquele conhecimento, ele fez provas, né, que exigiram que ele demonstrasse proficiência nessas provas, são várias provas, enfim. Fora isso aí dessas provas, quando ele está no aparelho, antes dele sair, ele tem que fazer uma série de checagens ali, não é isso? Cálculos matemáticos. Que foi outra excelente colocação sua, porque, via de regra, nesses aviões que se acidentam assim, que o piloto forçou a situação, como se fala, forçou a barra, né? Sim. Eu prefiro chamar de superaviadores, né? Então, via de regra, ele é extremamente limitado naquele tipo de procedimento, né, de aproximação por instrumento, ou aceita... No peso que ele tem, no excesso de passageiros, ele acha que vai dar... Aceita a pressão do empresário. Vai ter que ir mais um aqui dentro, mesmo Exatamente. Que vá sentado no meio da gente e tal. Então... Isso tudo realmente influencia. Influencia muito, muito. Depende, claro, do fator psicológico também. Eu poderia dizer, e me permita falar na primeira pessoa, porque eu prestei trabalhos essenciais em Brasília como piloto, né, ligado a uma esfera de segurança. Sim. Ainda assim, jamais, em qualquer circunstância, eu abri mão da segurança. Então, num desses voos, não sei se foi o primeiro ou o segundo voo, uma das pessoas ligada ao Ministério da Justiça, né, a nível de presidência da República mesmo, sim, perguntou por que havia demorado mais do que ele estava acostumado a fazer aquele voo e aquela aproximação.
Aí eu disse para ele que era questão de operação. O aeroporto estava operando por instrumento e nós havíamos feito o procedimento. Foi em Tucuruí, no Pará. Então, que eu fiz o procedimento previsto. E aí ele disse, mas eu falei, não, e eu gostaria de dizer para o senhor que eu sempre farei isso, que eu não vou abrir mão disso definitivamente. Ele bateu aqui no meu ombro e falou, gostei disso. Gostei disso. E depois ele falou para o pessoal, ele não vai abrir mão da segurança, não insistam com ele. Né? Então, o tempo que eu voei lá, e foram muitos voos semelhantes, eu não tive problema nenhum. Em momento algum de pressão. Por outro lado, voando com empresários importantes do país, sofri muitas pressões. Acredito. Muitas, de grandes empresários, e não cedi em nenhuma. Em nenhuma. Porque para mim era muito simples, era posar, pegar minha mala e ir embora. Porque um comandante ele não pode pensar de forma singular, ele tem que pensar sempre plural. Sem dúvida. Sempre sem plural, dúvida. porque uma atitude equivocada dele, ou irresponsável, não se sabe aonde vai chegar. A única certeza que você pode ter é de um eventual acidente. Agora, a proporção desse acidente, dele só, né? Você não tem como saber. Né? Porque você não sabe que momento que dar-se-á esse acidente, em que circunstância e o local. Né? Então, não se pode pensar a nível de singular. Bom, nós falamos num assunto importantíssimo, olha só como o tempo voa. Mas foi muito importante a gente abordar isso. Comandante, infraestrutura aeroportuária, nós estamos aí com um grande evento, 2 grandes eventos, pelo que a gente está acompanhando na mídia. Está se construindo estádio de futebol. Isso a gente está vendo. Eu quero saber, na infraestrutura aeroportuária, como é que nós estamos, é a sua área, eu gostaria da sua posição. Está desenvolvendo bem? Nós estamos preparados? Estaremos preparados para a demanda de 2014? Olha, nós já conversamos sobre isso, falar em infraestrutura portuária no Brasil chega a ser cômico. Né? É uma situação porque eu olho, questiono qualquer autoridade desse país, que diga que o que nós temos no Brasil pode ser chamado de infraestrutura aeronáutica para receber eventos internacionais. Você vê que a presidente da República, ela já achou que, pela natureza dos voos que ela faz, e está correto, que o avião que tem disponibilizado para ela já não é suficiente, porque ela terá que fazer vários voos de longo curso, então que precisa de uma aeronave grande o suficiente para oferecer esse conforto e essa segurança de voos de longo curso. Então, ela identificou uma deficiência em virtude das viagens que ela está fazendo. Agora, você imagina, os milhares de passageiros que tem nesse país tendo que conviver com esse verdadeiro lixo aeroportuário que nós temos. Porque fala, olha os Estados Unidos. Não se pode, é muita ousadia olhar na direção dos Estados Unidos quando se fala em infraestrutura aeroportuária. É muita ousadia, não dá para comparar. Primeiro mundo. Se você quiser comparar, vamos lá. Se você pensar área terminal, dentro da metade da terminal de Nova York, da área terminal, metade da área terminal de Nova York, tem mais infraestrutura de aproximação, pouso por precisão, do que em toda a região sudeste do Brasil. Puxa. A área terminal de Nova York. Então, é muito atrevimento querer comparar qualquer coisa aqui, em termos de infraestrutura aeronáutica, com os Estados Unidos. Você vê, já falamos isso uma vez aqui, Florianópolis é uma cidade que é considerada a capital turística do Mercosul. Do Mercosul, sim. E nós temos um campo de pouso aqui que é uma tragédia. Realmente. Porque eu me recuso a chamar o que nós temos aqui de aeroporto. E é aeroporto internacional. É aeroporto internacional. O nome é pomposo. Não tem nem taxiway.
não tem nem taxiway. Então, explica o que é taxiway aqui. a taxiway, vou simplificar, no caso, eu vou citar Florianópolis. Tem a pista principal, depois de decolagem, porque aqui, de repente, alguém pode dizer, aqui tem 2 pistas. Não, vamos descartar que a própria operação nela já está descartada. Então, tem a pista principal aqui, né? A única, principal. Então, uma aeronave, supondo que ela esteja pousando na cabeceira 14, então ela vai pousar, vai, dependendo do tipo, até o final, e qualquer outra aeronave que vá decolar tem que esperar que ela vá até o final, tem que ficar na expectativa que não haja nenhum problema técnico, que não fure um pneu, que não estoure um pneu, para que ela retorne e a outra aeronave possa, então, ingressar na pista e decolar. Então, ou seja, uma pista Essa aeronave que está aguardando está consumindo combustível. Custo elevado e a natureza sofrendo, porque é um tempo de expulsão, de gás e tudo mais, improdutivo, que não está levando a nada. Se tivesse uma pista lateral para taxiamento, então, se tivesse uma pista lateral para essas operações pós-pouso e pré-decolagem, que seria então a taxiway. Em toda extensão. Também não adianta fazer essas coisas de como se diz, meia boca, né? Em toda extensão. Pousou, chega no final, libera a pista, o outro já entrou, já está decolando e tal. Reduz o custo de operações enormemente. Facilita a vida dos passageiros. Abre mais horários de voo também, né? Você pode ter mais... Com certeza, melhor o slot. Para você ter uma ideia, Eustáquio, se falava-se numa dificuldade terrível, falta de aviador, até recentemente. Aviador piloto. Isso. Até recentemente. Aí, de repente, não se fala mais. Então, tem empresa até demitindo. Tem. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? É um remanejamento, aquela famosa reengenharia? Olha, eu vou falar onde é que está o pulo do gato nessa história. Os pilotos, até 40 anos, ficavam com a sua licença válida por 1 ano, licença médica. Até 40 anos. Depois disso, tinha que renovar a cada 6 meses. O que implica essa renovação? Implica em você ceder um tempo para que o piloto faça isso. Então, está agregado a uma folga ou sequência de uma folga, porque, de acordo com a regulamentação, você não pode nem juntar as duas coisas. Folga é folga. Então, você tem que trabalhar a escala de forma que o piloto possa ter um dia para fazer os seus exames e retornar ao trabalho. Isso dá, em média, digamos assim, 1 dia e meio. O que eles fizeram? Eles dobraram esse tempo. Então, dobrando esse tempo, ou seja, aquele período que era feito de 6 meses passou para 1 ano, de 1 ano para 2. Dobrando esse tempo, o que ocorre? Está assim agora? Não? Você não precisa mais fazer exame médico a cada 6 meses? A cada 6 meses, não. Puxa então, o que acontece? Se você pegar uma conta bem simples, bem simples, 1.000 pilotos de uma empresa aérea, só 1.000. Você já não tendo que, a cada 6 meses, liberar 1 dia, você ganha 1.000 dias. Você ganha 3 anos de escala. Você está entendendo? Então dá uma folga na escala. Quer dizer... E aí você demite piloto, porque vai ter excesso de piloto. Não é isso? Então você vê, só esse elemento. Então, você imagina quando se fala de infraestrutura de aeroporto, quando você permite, você tem taxiway, pistas que operam paralelas, entendeu? Também, como hoje Brasília já tem isso também, como tem o Galeão, como Guarulhos não, porque Guarulhos não tem o espaçamento mínimo necessário. Não tem? Não tem. Então, não tem operação simultânea em Guarulhos. O que tem ali, graças à competência dos nossos controladores, de todos, desde o pessoal do Nossa, Clearance, Guarulhos tem um tráfego imenso. Fabuloso. Então, graças à competência desses controladores, que assume essa responsabilidade de trabalhar no limite, né? No limite e com um sincronismo muito bem elaborado, muito adequado, então eles conseguem fazer uma sequência muito boa.
Mas se eles resolvessem, não, nós não vamos abrir mão do padrão operacional, né? Nós vamos trabalhar de acordo com as regras internacionais. O caos se estabeleceria. O caos se estabeleceria. Então, vamos lá. Agora, só esse pouco que a gente conversou aqui, aí você pega e fala em Copa do Mundo. Com milhares de turistas, milhares de voos charter vindo para cá. Concentrando para pontos comuns. Sim, né? Pontos comuns. Porque o pessoal fala, não, mas nós vamos ter em Manaus, vamos ter... Meu amigo, a Copa do Mundo na França, todo mundo chegava em Paris. Né? Então o pessoal vem para o Rio de Janeiro, o pessoal quer vir para São Paulo, o Rio de Janeiro como primeiro, e dali sim, né, o pessoal, raramente grupos de turistas se deslocarão direto para o local da prova. Com certeza, né? Claro. Muito bem, o local dos jogos. E aí o que ocorre? Né? Estamos preparados para isso? Claro que não. Você tem que contar com todas as probabilidades da perfeição, da qualidade. Aeronaves não podem ter problema, não podemos ter nevoeiro. Né? Nevoeiro fecha o sul do Brasil. Fecha. Nevoeiro fecha Manaus. Qual é a alternativa de Manaus? Não, Manaus? Puxa, está longe, hein? O que é? Não sei. Você vai falar Boa Vista ou Santarém. Sim. Santarém não é uma boa opção, porque também a meteorologia é semelhante à de Manaus fecha? Manaus. Fecha. Sério mesmo? Manaus fecha com um fenômeno raro, chuva intensa e nevoeiro simultâneo. Nevoeiro em Manaus? Com chuva intensa. Com chuva intensa. Então, olha só, você tem chuva e nevoeiro simultaneamente. Né? E Manaus fecha. Então, você fica numa órbita sobre Manaus. Puxa vida, lá você está distante de ou tudo. você, como é Manaus, você fala, bom, deixa eu ir embora logo daqui, vai para a alternativa Boa Vista, dependendo do tipo de aeronave, né? Ou Santarém. Sempre lembrando que as aeronaves que estão voando hoje nesses voos transcontinentais são aeronaves que requerem aeroportos grandes. Pistas com grandes raios de manobrabilidade para a aeronave, né? Para sair da pista, para adentrar a pista. Então, porque elas são muito grandes. Né? Então, todos esses fatores, se falar assim, mas está se pensando, porque aqui se fala muito, né? Que está se pensando, se estudando, se planejando. Nós estamos a menos de 2 anos da Copa do Mundo. Então, de repente, joga para iniciativa privada. Isso que eu ia lhe perguntar. Vai funcionar? Eu acho que 2 vezes não. 2 vezes não? 2 vezes não. Por quê? Porque a partir do momento que o pessoal da iniciativa privada coloca dinheiro, eles não vão perder concorrência. Porque ainda mais colocando dinheiro no investimento que seria naturalmente feito pelo governo. Então, um grande investimento dessa monta, como os próprios estados, né, os recursos estão vindo, na sua grande maioria, do governo. Sim. Então, se o governo privatiza o aeroporto hoje, ele não pode construir outro amanhã. Senão você que colocou dinheiro como empresário nesse aeroporto, fala, espera aí. Então não tem, claro. Espera aí. Sendo que nós vivemos no Brasil uma situação da mediocridade que se pensa que há necessidade hoje de se fazer de uma topografia plana para se fazer um aeroporto. Com todos os equipamentos que tem e com todas o ferramental topográfico, geodésico que existe, você não precisa mais pensar num aeroporto numa área plana. E se você levar isso em consideração, São Paulo tem áreas em São Paulo excepcionais para se fazer um grande aeroporto, tipo o aeroporto de Denver, tipo o aeroporto de Chicago. Você me falou numa ocasião, acho que fora da televisão, qual é uma área boa em São Paulo para se fazer? Uma área, eu falo rapidamente, a região ali sul de São Paulo. Sul? Quem sai em direção a Regis Bittencourt. Sim, naquela região de Tabuão, ali, Tabuão da Serra, ali, assim? Ali tem. Aí você fala, mas a topografia ali, num determinado ponto, mas se você pensar em direção à serra, determinado ponto, é plenamente viável, plenamente. Desde que você não pense a topografia plana, topografia de planície para fazer aeroporto. Né? Então, ali seria possível se fazer um aeroporto padrão. Tá, e aí, falando como pergunta de leigo que eu sou, e o tráfego aéreo?
ficaria com mais um aeroporto. Suponhamos que a sua ideia fosse colocada para frente. Então teríamos Congonhas, teríamos Viracopos, que é lá do lado, né? Não pode se considerar a distância aérea, 80 quilômetros, não é nada. Sim. Congonhas, Viracopos, Guarulhos, o Campo de Marte comportaria... Perfeitamente, isso não é problema nenhum. Lá para cima não é problema nenhum? Não é problema nenhum, Os controladores... porque aí sim, aí eu vou falar nos Estados Unidos, que às vezes você está fazendo aproximação nos Estados Unidos, e é até muito interessante fazer esse tipo de aproximação noturna, em condições visuais, quando não está tudo aberto, e você vê que você está aproximando para um aeroporto e você passa no alinhamento de 2, 3 pistas, que são outros aeroportos. Você enxerga quando você está pilotando? As pistas? É. Nessas condições, sim. Perfeitamente. Então o visual é importante. O piloto se guia pela visão também. Não, numa área dessa não. Não. Você vê, mas você não pode tirar o olho dos instrumentos mesmo tá, okay, para evitar que você confunda a pista. Porque às vezes você vai pousar numa pista... A visão pode te enganar, né? A pista que você vai pousar, às vezes, ela é inferior em termos de infraestrutura à que você está passando por cima. Entendeu? Então claro, tem que estar, né, você tem que estar ali, está fazendo aproximação, tem as marcações todas, as altitudes, e você está passando, no teu alinhamento, você passa 3, 4 aeroportos. Não estou falando de campo de pouso, estou falando de aeroportos. Sim. Né? Então, o que significa isso? Que a nível de controle de voo não tem o menor problema. Não tem o menor problema, tá? Né? E os nossos controladores são muito competentes. E, aliás, eu quero até aproveitar que eu falei de controlador, eu estou bastante incomodado, e que bom que tem o teu programa para falar. Vamos lá. Que houve uma crítica, e até da imprensa especializada, a grande imprensa, a um dos controladores de voo falando com uma aeronave da British Airways, que estava chegando. E falando da deficiência do inglês do controlador. Ah, sim. E que o piloto, o primeiro oficial não entendeu e depois o comandante não teria entendido. Então eu quero dizer o seguinte, que os dois não entenderam por absoluta incompetência. Porque se você falar assim, mas o avião é todo eletrônico e tudo mais, mas eles estão voando para o Brasil. Então é responsabilidade deles terem conhecimento que aqui ninguém inventou nada, não. O procedimento, a fraseologia que o controlador utilizou, ele utilizou uma fraseologia padrão e absolutamente correta, tecnicamente correta. E internacional também, internacional. Né? Não é brasileiro. Se eles não entenderam, o problema deles, e não do controlador. Mas a nossa imprensa correu para criticar o controlador. Né? Sempre. Entendeu? E para criticar o inglês do controlador. Né? O que ele usou, o recurso que ele utilizou, foi o recurso que ele tinha. Ele deu uma informação sobre um auxílio à navegação, que é o auxílio que está lá, que faz parte do mapa dele de vetoração radar. Então, ele simplesmente limitou a descida daquela aeronave a uma marcação magnética daquele auxílio. Sim. E quando ele usou essa informação, marcação magnética, o inglês falou, o que esse cara está falando? Eu não sei o que ele está falando. I'm sorry, I don't understand. Enfim. Quer dizer, então, quem não entendeu foi o comandante. Os dois, né, o primeiro oficial. Né? E já o camarada estava pensando até alternar em função disso. Agora, se a infraestrutura é deficiente, se são esses os auxílios que tem, o controlador nem poderia usar um outro. Claro, não tem a menos que, por preciosíssimo, ele dissesse lá para o seu comandante inglês, olha, a sua descida está autorizado até as coordenadas November, que é do norte, né, ou sul, né, vai dizer coordenada sul, né, então vai dizer coordenada Sierra, aí vai falar todas as coordenadas, tantos graus, tantos minutos, aí vem para oeste, tantos minutos. Ele não vai fazer isso mesmo porque ele não vai perder esse tempo. Esse é um fato. Outro fato também é que na Europa se fala pouquíssimo, muito pouco, quase nada mesmo no controle aeronave para não congestionar tráfego. Né? A China Air, ela utiliza uma figura do tradutor ou da tradutora a bordo do avião. Não brinca. Para que o comandante estrangeiro se comunique com o copiloto e para que haja uma comunicação com o controle também.
entendeu? Então ela fica ali fazendo... Uma tradutora lá cockpit, dentro? uma tradutora. Puxa E vida. aí, o que a nossa imprensa faz? Vem criticar O controlador. o controlador, vem criticar os pilotos, o nível de inglês de pilotos, que o nível do inglês dos pilotos do Brasil está entre os melhores do mundo, senão os pilotos brasileiros não estariam voando aí fora. Sim. Agora, para voar aí fora e falar inglês, eu não preciso falar o inglês de contar a historinha da carochinha ou da Branca de Neve, enfim. Eu tenho que usar o inglês técnico, porque não cabe outro inglês. Entendeu? O controlador do outro lado só vai me entender se eu usar o inglês técnico, em qualquer lugar do mundo. E porque a conversa tem que ser muito rápida também, né? Se eu chegar para ele e né? falar, oh, my brother, tal, o que é isso? Não existe isso. Não, né? Exatamente. Então, a gente ouve, o que a gente ouve por ali é muito técnico e muito E simplificado. tem que ser. A aviação, a segurança está manter o padrão operacional. Né? E o inglês técnico do piloto brasileiro é excelente. Né? Eu, agora, não entender num determinado momento, né, é comum. Às vezes você não entende em português. Mesmo lá no controle, ele fala ou você fala com ele, ele pede para você repetir. Claro. Ou um problema na frequência, ou um problema, enfim, ficou ininteligível, alguém que falou sobre a sua, né, você está falando, alguém fala sobre, então você pede para repetir. Isso não significa que é deficiência. Significa uma necessidade momentânea, né, de uma Nós repetição. estamos falando olha como o tempo voa, que pena. Nós estamos falando de infraestrutura aeroportuária e rodoviária, comandante. Você também conhece porque... Você deve ter assistido aos noticiários aí, né? Assisti, claro. Então, olha, foi interessante a sua pergunta. A semana passada, não, há 2 semanas atrás, eu saí de carro daqui, fui a Curitiba, depois a Paranaguá, aí Morretes, aí subi a Serra da Graciosa e peguei a 116 voltando para cá. Logo depois de Biguaçu, eu fiquei 1h45 parado, 1h45, porque havia virado uma carreta na pista. Então, 1h45 parado. Ok, um acidente. Então, vamos começar por aí. Um acidente. Ok, teve um acidente, para a rodovia. Quer dizer, Isso você acontece não tem alternativa. na Regis Bittencourt, na Dutra, onde for. Ok. Aí, muito bem, 1h45. Aí de Curitiba para Paranaguá, que é uma rodovia excelente, para os padrões brasileiros é excelente. Na Serra, descendo Paranaguá, uma carreta bateu na outra, 3 horas parado. Puxa vida. Ok. Alternativa? Nenhuma. Nenhuma, não tem. Ali 3 não horas tem. parado. Aí saí, Serra da Graciosa e tal, aí voltando para cá, casualmente, quase no entrocamento do anel rodoviário de Curitiba com a rodovia para Paranaguá, uma obra com uma extensão de por volta de 300 metros naquele momento, 300 metros, não mais que isso, sem nenhum alerta na rodovia, mais 3 horas parado. Nossa Senhora. Tudo que a pessoa sai para fazer o seu lazer fica lá na estrada, né? Então você vê, peguei aqui, tal, enfim, sem alternativa. Né? Agora, com esse evento aí que a gente acabou de assistir, com essa lei, né, e os motoristas aí têm razão, porque tem que parar, ok, vamos parar. Como o motorista perguntou, aonde? Parar? Não tem. Aonde? Aí a televisão mostra que tem uma fila aqui de 20 quilômetros, a outra de 17 e tal. Aí você fala assim, ok, pega essa fila e distribui nos postos do trecho. Aonde? Como? Não cabe, não tem? Como? Não Nem tem, colocando não tem, um sobre o outro. Não tem. Não Tanto tem. é que tiveram problemas em muitos postos aí. Então, e na Copa do Mundo? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E Quer acabaram com uma coisa importantíssima do nosso país, né? Que é a rede ferroviária, né? Bom, essa, você vê, hoje é assim no Brasil, né?
Você está passeando, às vezes está com um amigo, não sei o quê, aí fala, olha lá um trem. Quando vê um. Claro, claro. Quando que vê um. Gostoso o trem, puxa. Olha lá, ou chama um filho e tal, ou neto e tal, olha lá um trem. Interessante que você vê nos Ou outros, vamos ver o nos trem, outros né? países as linhas, a malha ferroviária é fabulosa. Plena. Né? Né? Plena. Agora, um país que tem a topografia do nosso, gigantesco, um continente gigantesco, o litoral que tem, e não tem ferrovia. Né? Então, e tudo não vai além de projetos. Né? Mas é questão de bom senso e boa vontade, não é, comandante? Com certeza. Se você vê essas obras que estão aí, a dizer, não estão se fazendo nada, está sendo feito. Mas e o planejamento? Uma coisa, meu amigo, que eu não vou perder essa oportunidade de falar. Vamos lá. Você quer ver? Que eu me lembre, a BR-101, aqui, esse trecho, ela tem obras que eu me lembre, há 50 anos, meio século. Sim. A Regis Bittencourt, aí eu não posso falar que eu me lembro, porque eu sei que tem mais de 70 anos de obra na Regis Bittencourt. 50 eu sei que sim, porque eu sou testemunha disso aí. E muita gente não sabe que a Regis Bittencourt, próxima, lá na Serrinha, em São Paulo, não é duplicada. Não. É pista simples, exatamente, extremamente perigosa. A curva do óleo e toda aquela famosa lá, tá tudo. Alto risco. Isso. Ou seja, 70 anos de obra, ou mais, isso é uma vergonha para qualquer país, seja lá a graduação desse país, primeiro, segundo, 10º mundo, né? Você falar, no meu país... Né? Uma rodovia importantíssima, né? que liga o Sul, o Mercosul inteiro. Mercosul, a BR-101. 101. Né? Aí você fala 116 lá em cima. E depois de Caxias, aquela serra? Puxa vida. Aquela armadilha que tem depois de Caxias ali descendo. Enfim, né? Uma vez nós falamos aqui no seu programa que eu falei, olha, nós infelizmente estamos sitiados pela incompetência. Você não pode ir para lugar nenhum. E quando se arrisca, aí a palavra é exatamente essa, você assume o risco de ir. Você não sabe, você não tem previsão de chegada, né? Você não pode dizer, eu vou sair, você me espera lá tal hora, porque acontece o que você acabou de dizer. E numa viagem curta aí, foram quase 7 horas parado, não foi isso? Exatamente. Como é que você pode prever alguma coisa assim? Então, você fala, acidentes ocorrem, ok? Claro. Mas aí você fica sem alternativa, né? Não pode, não tem uma forma, uma vicinal, alguma coisa, nada. Tem razão. E ninguém está preocupado de te dar uma alternativa. Ninguém está preocupado. Né? Dizer, sinalizar e tal, como eu falei, eu havia passado por um ponto de informação eletrônica, ele estava apagado. Lá, quando eu fiquei próximo a Curitiba, parado 3 horas. Puxa vida. Estava apagado, quer dizer, logo na frente, né? E eu fiquei na subida, aí olhava assim para trás, aquela fila de caminhão. É desesperador, né? É desagradável isso. 300 metros de obra. Bom, então o que nós estamos falando aqui, nós só podemos esperar problemas mais para frente, né? Olha, porque, comandante, tudo que a gente faz aqui, em questão de obras hoje, tudo que nós fizermos, ao final delas vai estar defasado, não é verdade? Não. Porque primeiro que se você duplicar a 101 hoje, duplicar de novo, vai estar defasado. Vai estar defasado, com certeza. Não temos outra opção de transporte. Nós falamos, né, de alguns, não falamos do marítimo, porque também só de binóculo. Exatamente, você só vai ver petroleiro, coisa assim, olhe lá. Né? Entendeu? Ou navio. Enfim, nós estamos numa condição precária. Eu não vou dizer assim, vou torcer para que dê tudo bem, né? Porque seria hipócrita. Né? A gente sabe que vai ser casualmente difícil. Pode dar certo. Agora, dizer que vai dar certo, ninguém todo evento... Ninguém pode asseverar isso, Não, de forma nenhuma. Então, acho que nós estamos aí caminhando para o caos que tá se aproximando, vai vir um evento grande, nós não vamos estar preparados. E eu quero, a minha maior preocupação é realmente com a segurança aérea. Essa eu costumo voar, eu quero voar em segurança. A preocupação nós vimos agora pilotos que não sabiam o que fazer numa emergência. Você falou muito bem, né? Você foi treinar, você fazia checagem de pilotos, né? Em situações de emergência. Então a gente sabe que nem todos estão preparados para uma situação de emergência, porque você deixar o avião subir, pousar sozinho pelos instrumentos é fácil, né? Agora, a hora que o instrumento pifa, você tem que usar o seu conhecimento. Tem que ter o conhecimento, e ainda considerando o fato de estar no Brasil.
né? Não é qualquer ponto do Brasil, porque, na teoria, o Brasil tem cobertura radar em todo o território nacional. Todo território. Na teoria. Tá? Porque, dependendo da altitude, você vai chamar, vai estar em emergência e ninguém vai te achar, não. Ninguém vai responder. O que chama isso de ponto cego, né? Que chama? Como é que é isso? É, de certa forma, sim. Então, isso é uma deficiência de infraestrutura que tem no país. É uma realidade. Não adianta você falar, não, olha, não, essa é uma realidade. Né? Comandante, temos 3 minutos. O que todos nós sabemos, né? Eu, na minha leiguice, você como especialista nisso, outros profissionais, por que na prática a teoria é outra? Por que os governantes, esses entram que saem, só fica no blá blá blá? É porque eles não andam de avião em linha comercial? É porque eles não andam de carro nas estradas? Por que será então que não se toma uma atitude para mudar isso? Eu vou responder. Eu sou uma pessoa que não tem partido, não tem filiação, Isso eu sei, nada. Você sabe disso. Sei. Mas eu vou usar as palavras da presidente Dilma fazendo uma extensão. Vamos lá. Ela falou assim, que assuntos ligados às forças militares é da competência das forças militares. Eles que saberão dimensionar suas necessidades. Não estou dizendo que ela falou que ia resolver financeiramente isso. Foi essa a colocação. Então, o que falta? É que dê a cada um o que deve ser dado, a sua competência. Não adianta eu colocar pessoas que não tenham competência em ministérios, em secretarias, em agências, né, que não tenham competência, que não sabem a real necessidade daquele segmento onde ela foi colocada, guinchada, politicamente para aquilo. Entendi. Né? Então, se está sobrando dinheiro no país, que se coloque, então, a competência para administrar esse dinheiro e mais importante, aplicar esse dinheiro. Né? Então, eu tenho dinheiro, tipo garoto em casa, dá uma mesada, puxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Tem que saber o que vai fazer com ele. Se você der o mesmo dinheiro para um chefe de família, ele saberá exatamente o que vai fazer. Então, eu acho que é isso. Nesse momento, você tem que entregar as pessoas realmente qualificadas, competentes e comprometidas com uma nação, com um país. E não comprometido com seus próprios bolsos, dos seus amigos. É o que mais acontece. Bem, foi uma conversa agradabilíssima. Vocês veem que quando a gente conversa assim, vai longe, né? Olha só. Então, comandante, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Você vai voltar com certeza, porque nós temos... Os problemas vão continuar? Não, vão continuar. Porque tem muita curiosidade. Na televisão, isso aí... eu falo com razão, porque eu sou um telespectador de outras emissoras. Assim, vou dizer. Realmente, o que nós fazemos aqui é uma coisa que não é mostrada. Não sei se é porque falta de interesse, como eu disse no começo. Isso é muito importante o público saber. Porque nós temos que criticar, mas a gente não sabe o outro lado. Muitas vezes a gente critica, mas não sabe os problemas que existem do outro lado. Poxa, o controlador, como você bem disse, aquele piloto fez uma besteira, caiu lá, tudo isso aqui. Não é bem assim. Então, são coisas que têm que ser trazidas a público para que as pessoas tenham uma crítica mais verdadeira, né? É isso. Então é isso aí. Um grande abraço, obrigado, comandante, um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigado a todos.